Hoje é o quinto domingo depois de Pentecostes. E o introito da missa diz: Ouvi, Senhor, os gritos com que clamei por vós. Ouvi, Senhor, os gritos com que clamei por vós. Sede a minha ajuda, e não me abandoneis, nem me desprezeis, meu Deus e minha salvação. Deus é minha luz e meu auxílio, quem poderei ter medo? A oração coleta de hoje diz: ó Deus, que preparaste para os que vos amam bens invisíveis, infundi nos nossos corações o fogo do vosso amor, e fazei que, amando-vos em todas e sobre todas as coisas, alcancemos o efeito das vossas promessas, que superam toda a nossa esperança. A epístola de hoje é a carta de São Pedro Apóstolo, e nos diz: caríssimos, sede todos do mesmo sentir na oração, compassivos, amigos dos irmãos, misericordiosos, modestos, humildes, não retribuindo mal por mal, nem maldição por maldição, mas pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados, e possuais a bênção celeste, como herança, porque o que quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não profiram engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e vá após ela, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às orações, mas o rosto do Senhor está contra os que fazem mal. E quem é que vos poderá fazer mal, se vós fordes celosos do bem? E até, se alguma coisa sofreis pela justiça, sois bem-aventurados. Portanto, não temais as ameaças dos maus, e não vos perturbeis, mas bendizei Cristo Senhor em vossos corações. O gradual, ó Deus, que sois o nosso protetor, olhai e ponde sobre nós os vossos olhos. Ouvi, Senhor dos exércitos, ouvi a oração dos vossos servos. Aleluia, aleluia. Senhor, o Rei regozijar-se-á com a vossa proteção e saltará de alegria pelo auxílio que vos mandais. Em pé. O Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvi o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será condenado em juízo. Pois eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será condenado em juízo. E o que chamar raca a seu irmão será condenado no conselho, e o que chamar louco será condenado ao fogo da hiena. Portanto, se estás para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem fazer a tua oferta. Sentados. O episódio diz: bendirei o Senhor, que me deu inteligência, e te-lo-ei sempre diante de mim, porque ele colocou-se à minha direita para que eu não vacile. De oração secreta: sede favorável, Senhor, às nossas orações, e aceitai as ofertas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o sacrifício que cada um de nós vos oferece em honra do vosso nome. Antífona de comunhão: uma coisa pedi ao Senhor, e esta não deixarei de pedir, é que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida. De oração depois da comunhão: fazei, Senhor, que aqueles que saciastes com estes dons celestes se purifiquem dos pecados ocultos e não caem nas ciladas do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por em nós. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou pedir para os senhores, durante a missa, manter o recolhimento. Não, a criancinha
cuide tranquilo, não. Ele é o único que pode fazer barulho na missa, pequenininho, mas nós outros, evitar cochichar, falar, porque isso distrai aos senhores, o próximo, e também perde bastante da atenção que é necessária para alcançar mais graças, sim? Então a gente fica, a missa não é tão demorada assim, e temos poucas missas, temos que assistir como se fosse a última missa. Então, para que isso seja verdadeiro, a atenção é indispensável. Nós celebramos o 5º domingo depois de Pentecostes, e este domingo se deve pegar sobre o perdão. Nós vemos que Nosso Senhor no Evangelho diz que se alguém for oferecer uma oferta e tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta, reconcilie com o seu irmão e depois vai oferecer o que ia oferecer a Deus. Na vida humana, o injuriar e ser injuriado é uma coisa contínua, é muito lamentável, e o maltratar, o ser maltratado, ele vai causar nas almas boas virtude, o ser maltratado, e nas almas que não são virtuosas, elas vão ficar piores. Nós temos a escola da cruz, não a escola do sofrimento, que nos acompanha sempre na nossa vida. Se alguém lhes disser que aparecerá um Jesus que vocês vão parar de sofrer, ou o Padre pararia de sofrer, esse Jesus não é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a vida do homem é pranto, sofrer, e é assim aqui nessa vida. Mas nesses sofrimentos nós devemos sofrer, infelizmente, porque não é Deus que quer isso, é porque os homens não obedecem a Deus, e por serem rebeldes a Deus, causam um inferno nessa vida. São os vícios, são os ódios, são muitas coisas que vão atribular a vida de quem está por perto. Estes sofrimentos causados pelas pessoas, ou por suas debilidades, ou por suas maldades, causam nas almas boas mais virtudes. Nós temos como exemplo a dar Santa Mônica, que o seu filho, até então Agostinho, era um homem que andava no mundo, na heresia, e com as mulheres aí errantes, e este jovem, rebelde, herege, fez com que a sua mãe se tornasse santa. Santa Mônica primeiro vira uma mãe santa, e depois ela vai conseguir converter o seu filho. Se ela não fosse uma mulher virtuosa e nem desejar a virtude e nem se colocar propensa à santidade, ela seria uma mulher queixosa, amargurada, e estaria realmente muito a pelejar contra Deus, porque isso acontece com as que não são, que quando os filhos ou os homens não se portam bem, todos colocam a culpa no único inocente chamado Deus Nosso Senhor. Ela, pelo contrário, como era uma alma boa, ela rezou. E rezou muito, e chorou muitíssimo, a baldes, até que aparece Maria Santíssima, chamada, não por essa ocasião, Nossa Senhora da Consolação, e manda ela continuar rezando. Santo Ambrósio, que era o bispo dela, vai dizer, não é possível que um filho de tantas lágrimas possa se perder, e não é possível mesmo, e ela vai converter seu filho de herege, vai ser uma grande luz na cristiandade, Santo Agostinho, de pecador, vai arrastar tantas almas ao arrependimento, e vai ser doutor da igreja, que nós devemos muitíssimo a este homem santo, e devemos muito mais à sua mãe, que rezou por ele e ele se converteu. As almas que querem ser boas, o sofrimento lhe causa muitas coisas boas, mas em todos os casos há ofensa, tanto nos bons que sofrem os males alheios, tanto nos maus que sofrem os males alheios, porque o sofrer injúrias realmente é uma coisa desagradável e causa feridas na alma. Então, Nosso Senhor está a dizer que nós devemos perdoar, independente dos efeitos que essas ofensas produzem no coração de bons ou maus. É um dever. E no Pai Nosso nós dizemos, não perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, à medida que nós perdoamos aqueles, porque toda ofensa há uma dívida de caridade, em todas estas
ofensas, estas ingratidões, etc., há uma dívida, porque outro, nós devemos ser gratos, nós devemos pedir perdão das nossas ofensas ao próximo. É um dever. O que causou ofensa está em dívida, obrigado a se retratar. Então nós vemos aqui Nosso Senhor a exigir este perdão. No ambiente católico, muitas vezes a gente confunde como vai ser esse perdão. Eu tenho que esquecer, deletar, apagar o que me fizeram. E então, nestas dúvidas, como deve ser perdoado, como perdoar, como pedir perdão, acabamos por não perdoar nem pedir, e a ofensa segue e vai causando nas almas muitos transtornos realmente espirituais e outros por aí. Então vamos ver aqui como exemplar de perdão mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós vamos apelar aos santos e nós falamos, bom, mas os santos realmente viveram como nós vivemos, e é um exemplo muito mais próximo. Mas no caso do perdão, Nosso Senhor, há 2 dias no Evangelho, dizia, sede perfeitos como meu Pai Celeste é perfeito. Então, como é uma ofensa, o perdão é necessário imitar algo sublime, e o mais ofendido de todos nos deu a maior lição do maior perdão que pode haver, que é o mesmo Jesus Cristo, Nosso Senhor. Então vamos aqui, vou me estender um pouco, peço a paciência dos senhores, mas isso é importante para curar as nossas almas. Muitas almas vivem amarguradas e não têm um consolo por essa dificuldade de perdoar, porque é uma dificuldade humana, mas também é uma dificuldade que pode ser subsanada pela nossa vida católica. Nosso Senhor, nosso Deus, exemplar de todas as virtudes. Desde que Deus se fez homem sem deixar de ser Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele viveu entre nós e nos deu as lições, por isso todo santo é santo, porque eles ficaram à medida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos buscar uma medida bem grande, a maior, e quanto mais a gente se aproximar dela, a gente vai ficar melhor. E chegar à medida dele nunca vamos chegar, porque Ele é Deus. A vida de Nosso Senhor, Deus, Jesus Cristo, foi cheia de sofrimentos. E para nós, para os senhores nordestinos, isso é muito, muito mesmo vivido e conhecido. Nosso Senhor, sendo Deus, nasce num presépio, e todos aqueles que esperavam a Ele por 4.000 anos, poucos reconheceram. Maria Santíssima, São José, alguns pastores que estavam ali cuidando de suas ovelhas, os magos que nem sabiam quem Ele era, porque não era da religião, até então, a verdadeira, que eram os hebreus naquele então, e depois deixaram de ser, e eles foram como pouquíssimo adorar Nosso Senhor. Aí está a primeira ofensa a Deus menino, porque ele deu vários profetas. Se vamos olhar a Sagrada Escritura, não passa 3 páginas da Sagrada Escritura que não fala da vinda de Nosso Senhor no Antigo Testamento. Toda a lei dos profetas era uma imagem, preparação. O sacrifício que se oferecia no templo todos os dias era um catecismo para prepará-los para receber o seu Messias. Os sacerdotes sabiam, e até vamos ver com a samaritana, que o Messias estava próximo. Ele nasce e ninguém, por assim dizer, a maioria dos que o esperavam não o receberam. Por isso no último evangelho que rezamos todos os dias, diz, não, ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Naquele momento, deste não reconhecer Nosso Senhor, Deus Nosso Senhor podia justamente enviar um castigo e acabar com os que o ignoravam por malícia. Não era porque nunca ouviram falar de Nosso Senhor. Por malícia, o que Nosso Senhor faz? Menino, fica no seu presépio, no coração de sua mãe tem toda a honra e glória que os outros não lhe tributaram, e ela vai amar a ele, menino, pelos que não o amaram, e ela vai crer nele, a fé de Maria Santíssima, por aqueles que não acreditaram nele. São José, semelhante, os magos vão dar os presentes que os judeus não deram para o menino Jesus, e o menino Jesus segue a sua vida menino, no seu presépio, no colo da sua mãe, vivendo do leite de Maria, e vai crescendo, silencioso, quietinho. Se fosse qualquer um de nós, nos atrevendo a roubar o posto de menino Jesus, estaríamos profundamente ofendidos e teríamos castigado todos aqueles judeus pérfidos naquele instante. Mas o menino Jesus vai usar outro meio.
ele mesmo vai falar que ele é o Messias e ele vai esperar para isso 30 anos de silêncio, de vida oculta na casa de sua mãe, e a sua vida com sua mãe segue misteriosa até o dia que ele aparecer. Poderíamos, se nós não conhecêssemos o Evangelho, dizer, bom, como ele é Deus, ele vai fazer portentos, maravilhas e todos vão acreditar nele. Mas nós conhecemos o Evangelho e isso não vai acontecer. Ele, 30 anos, deixa a casa de sua mãe, começa a pregar, chama pescadores. Ele não vai ao templo chamar sacerdotes, porque os sacerdotes do templo daquele então estavam cheios de adulterar a fé, as profecias, e colocaram realmente uma interpretação totalmente contrária à revelação. Então ele não vai tocar. Quando há uma malícia muito profunda que toca, adultera a fé e as escrituras, Nosso Senhor não toca. É o caso de um herege, é o caso de um cismático, é o caso do modernismo, que nós vemos murchar, secar, morrer, porque Deus não toca aquilo. É uma malícia profunda. E, por outro lado, seu coração sumamente ofendido, porque a verdade que ele ensinou foi adulterada pelos homens. Nosso Senhor podia fazer a língua de Anás, de Caifás, secar, grudar no céu da boca, e não fez. O que ele vai fazer? Vai pregar a verdade. E com a voz humana, poderia ter feito um milagre com São Vicente Ferrer, que por 2, 3 quilômetros se escutava ele pregar. Não, Nosso Senhor vai falar, e aonde chegar a sua voz, no sentido de tom, vai conquistar corações, vai provar que a sua doutrina é verdadeira, ele vai fazer milagres. Muitos vão atrás dele interesse por leprosos, querem ser limpos, cegos querem enxergar, coxos querem andar, ele cura todo mundo. Ele vai pregando, uns vão pela verdade da pregação, outros vão pelos milagres que ele faz. E os sacerdotes injuriando, continuamente vemos no Evangelho escribas e fariseus tentando Nosso Senhor, colocando ele contra a própria doutrina que o bom Deus ensinou no Antigo Testamento, e Nosso Senhor sempre, com a sua pregação, vai tentando levá-los à verdade sem adulteração. Por outro lado, Nosso Senhor sempre ofendido, sempre. Não há um episódio do Evangelho que Nosso Senhor não saia ofendido. Cura leprosos 10, um vai agradecer, 2 e os outros onde estão? Eram 9, só um veio agradecer. A ingratidão, e Nosso Senhor se queixa. Outros que vão, ele faz milagres e realmente não há uma gratidão, uns reconhecem ele, não. O demônio vem depois para gerar confusão, possessos, querem confessar Nosso Senhor antes do tempo, Nosso Senhor os cala, e vemos que aí sempre está muito conturbado toda a pregação, não por parte do Nosso Senhor, mas por parte daqueles que ouvem e sempre não correspondem ao que Nosso Senhor quer fazer. Nosso Senhor sai profundamente ofendido, sim, e ele vai chorar sobre essa cidade. Jerusalém, Jerusalém, eu quis vos reunir como uma galinha reúne os seus pintinhos, e vós não quisestes. E as lágrimas de um Deus que está chorando pelos seus filhos que não quiseram se congregar debaixo das suas asas. Ele vai morrer. Depois vamos ver na Paixão de Cristo, vimos como celebramos a Semana Santa, os próprios sacerdotes vão incriminar, deturpando as palavras dele, e os que ele fez milagres, nenhum aparece, nenhum leproso, nenhum coxo, nenhum cego, nenhum dos que ele curou aparece dizendo, olha, eu sou um milagre que ele fez. Não façam isso, ele faz milagre de Deus, ninguém. Os apóstolos desaparecem, São Pedro nega, e São João vai aparecer depois que já está tudo consumado ali no alto da cruz. E nós vemos uma ofensa imensa, uma ingratidão indescritível e um abandono total por parte de absolutamente todos, salvo sua mãe que estava ao pé da cruz, acompanhando seu filho e sofreu com ele, ambos sofreram sós. Cristo na cruz, Maria Santíssima aos pés da cruz, mas nenhum consolo. Não temos ninguém consolando nenhum dos dois. E as últimas palavras do alto da cruz que se ouve, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é imensamente um tapa na cara de todos os mortais. É um tiro realmente que nos prostra e nos mata, porque realmente Deus poderia ter feito vingança, poderia ter castigado na sua infinita justiça, mas Ele nos deu a maior de todas as mais eficazes das vinganças, das justiças, que se chama perdoar.
Quem perdoa ganha muito, e quem é perdoado também. Mas a gente vai dizer, nosso Senhor esqueceu de tudo que fizeram com ele? Não, não esqueceu absolutamente de nada. E se fosse pouco, poderíamos acrescentar a ingratidão do primeiro batizado até nós aqui, que aqui estamos. Somar todas as nossas ingratidões e nossas ofensas feitas a Deus, e nosso Senhor segue sendo justo e bondoso, que Ele continua perdoando e deixou até um sacramento chamado confissão, para que todos que entrassem lá com os requisitos e disposições habituais saíssem perdoados diretamente por Ele. Ele não fez um sacramento da divina justiça para nos castigar, em que todos saíssem de lá castigados por Deus, não, mas fez um que ele aplicasse a sua justiça, porque é justo quando perdoa também, e que nos dá este certificado que Deus nos perdoa com certeza. E assim nós vamos ver vemos que na vida de Nosso Senhor e na vida de todo homem, o que nos acompanha é a ofensa, e se nós queremos viver bem, deve ser acompanhado por outra muleta, a chamada a muleta do perdão, que nos faz sempre caminhar a caminho da eternidade. Que consiste o perdão? Esquecer, pelo que falei até o presente, vemos que não é esquecer, porque é impossível. Se existisse um negocinho que a gente apertasse na nossa cabeça e apagasse, seria muito bom. E Nosso Senhor esqueceu? Repito, não. E qual a prova do que Nosso Senhor não esqueceu do que lhe fizeram? Mesmo ressuscitado, Nosso Senhor vai conservar as suas chagas abertas. As 5 chagas das suas mãos, seus pés e o seu lado vão ficar abertas, e até hoje estão abertas. Por quê? Mostra, olha, vocês fizeram isso daqui comigo. Nós vimos ontem com o Sagrado Coração, essas chagas continuam abertas, mas gloriosas. E aquele que sabe perdoar, as chagas dos seus corações ficam abertas, mas se sabe perdoar, gloriosas também. E Nosso Senhor, o que Ele quer? Que nós não fiquemos relembrando aquelas contínuas ofensas que nos fizeram, como uma vaca, não, que come todo o capim lá, e como ela tem vários estômagos, ela volta e mastiga direito, e fica o dia inteiro mastigando aquilo à tarde, não debaixo de uma árvore na sombra, mastiga e digere depois. O mal dos que foram ofendidos é fazer como a vaca. Tem 4, 5 corações que sofrem, e um deles que ouviu um desaforo, que uma ingratidão, ele ouve, depois quando ele não tem o que fazer, ou está com a cabeça mais tranquila, ele vai lá, pega aquela ofensa e fica na sua memória, fica na sua boca, queixa, se lembra, chora, queixa, se lembra, planeja dizer tudo que ele não vai dizer depois, e fica como aquele bipolar. E o que vai acontecer? Volta, engole aquilo, e aquilo é sumamente indigesto, sumamente tóxico, sumamente diabólico, completamente, porque vai minando, enferrujando, atrofiando a alma de qualquer um de nós. Por isso, o bom Deus, conhecendo a que ponto chegou a vileza do homem pelo pecado, Ele deixou o sacramento da confissão para nos perdoar das nossas ofensas feitas a Ele e também feitas ao próximo. E Ele nos deu a maior lição de perdoar, da qual, se nós não aprendemos dele na cátedra da cruz, nós não vamos aprender de nenhum outro, e nós não vamos poder salvar nossa alma, porque tudo consiste em perdoar e ser perdoado, já que tudo consistiu nesta revolução, nesta briga para com Deus, em ofender e desobedecer. E não há outro meio. Perdoar e ser perdoado é o caminho que nos leva a Deus continuamente. Então pensamos no Nosso Senhor. Pensando no Nosso Senhor, que viemos trazer nossa oferta ao altar, não é dinheiro, nada dessas coisas. Ele quer o nosso coração, e o nosso coração perdoando e sendo perdoado, como Ele faz conosco. Como Ele abriu o coração dele e perdoou, e quer deixar em nossas casas, o Sagrado Coração, ali aquela marca de perdão, aquela estampa que nos mostra as nossas ofensas e mostra também o perdão que continuamente Ele está a nos dar, e vamos imitá-lo, porque nós somos cristãos. Nosso nome é católico, mas nós que somos cristãos, porque nós seguimos o Cristo de verdade. Ele que fundou a nossa igreja, e Ele que não deixou a nossa doutrina, e Ele apareceu, o Sagrado Coração de Jesus, não foi na igreja luterana, foi na igreja católica. Então aquele coração onde Ele apareceu, Ele nos dá na Santa Eucaristia, Ele quer que pulse em nossos peitos também. Feridos, coroados de espinho, como for.
chutado, o que for, mas sempre perdoando, e o coração que perdoa não deixa de pulsar jamais. É o coração de Jesus que não deixa de bater por amar e perdoar continuamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.